Já sentiu o drama, né? O Exorcista. Bom, não é dúvida pra ninguém assim que Exorcista foi um filme assim que fechou com uma geração, né? Produzido nos anos 70. Embora ele seja um filme assim que tenha se tornado um clássico, ele não é um filme catártico, né? Aquele filme que te dá aquela catarse, aquela sensação de emoção, né? De arrebatamento no último instante do filme, como acontece com a maioria dos filmes que são grandes sucessos por aí. Mas o que, que faz um filme ser um grande sucesso, né? Primeiro, rendimento financeiro, né? O filme seria um sucesso de bilheteria, um monte de gente vai, e ele acaba tendo uma referência aí pelo retorno financeiro que ele teve. Segundo, crítica, né? O que vão dizer desse filme, o que os críticos vão falar desse filme vai ter uma grande importância. E em terceiro lugar, o que faz um filme se tornar um grande clássico é a transformação que ele traz na cultura da sociedade naquele momento em que o filme foi produzido, né, foi publicado, foi exposto em vários cinemas por aí, e o quanto ele pode causar, às vezes, até de mudança comportamental ou de questionamento, né? Que é uma das coisas da catarse, né? O questionamento do que o filme deixou para você. O Exorcista ele também é um daqueles filmes baseados em livro, né? E por que, que ele fez tanto sucesso na época que ele fez? Primeiro porque ele foi um dos primeiros filmes, né, na década de 70, que ele tinha aquele famoso slogan, né, baseado em fatos reais, né? E filmes que tinham assim elementos do sobrenatural, que eram baseados em fatos reais, eles tinham uma tendência a chamar muito a atenção do público, né? Eu gosto muito daquela versão do diretor, que é uma versão sem cortes, né? E é uma versão que para as pessoas mais sensíveis, eu acredito que as pessoas acabam ficando um pouco chocadas, né, com algumas imagens do filme. Ele foi um filme produzido, né, por atores muito bem pensados naquela época, né, e a história ela tem um conteúdo bem interessante, porque vai mostrar a história de uma criança normal, né? Lógico que o livro, né, o livro de onde ele baseou essa história, ele vai contar uma outra história, porque o filme Exorcista ele é uma adaptação, né, do livro. Então, vai tratar de uma menina, né, que ela vive bem com a mãe, né? A mãe é uma atriz de cinema, né? Uma vida muito promissora, né? Muito bem sucedida. Ela vive numa boa casa, né? Só que a menina não tem contato com o pai porque a mãe é uma mulher divorciada, né? E você vai percebendo ao longo né, do desenvolvimento do filme, né, dessa narrativa aí do filme, que a menina ela vai tendo uma mudança de comportamento sutil, né? E aquela questão de até onde a psiquiatria realmente pode dar as respostas que alguns tipos de transtornos, né, sejam eles de ordem psicológica ou espiritual, podem estar causando, né, na menina, na personagem do filme, que é a Reagan. Né? A Reagan, ela é uma garotinha, assim, que no começo do filme é uma menina cheia de vida, cheia de alegria, e no decorrer da trama ela vai se tornando uma criança mórbida, fechada, até atingir aquele ápice, né, em que ela está totalmente tomada pelaquela força maligna, que é o Pazuzu, que é o demônio, né, do filme Exorcista, né. O interessante desse filme, se você for pegar os livros ou os relatos, né, de pessoas né, que leram a história do filme, a história real da possessão, né, que aconteceu na verdade com um garoto e não foi, né, vamos dizer assim, não foi um evento muito marcado assim em termos de pesquisa ou de divulgação. Né? Na verdade, o diretor do filme, quando ele lê o livro, ele adapta a história para uma menina para contextualizar, para que a coisa ficasse mais próxima da cultura estadunidense. Porque a história vai se passar, a história verídica vai se passar em outro lugar, né? Mas o que, faz esse filme ser assim um clássico e atravessar tantas décadas, né?
Eu vou dizer que é porque ele é um filme que ele vai mexer um pouco com aquela questão familiar, né? Quem tem filho acaba ficando assim muito hum, empático, muito temeroso pelo que acontece com o sofrimento da menina do filme, especialmente quando o filme vai te dar assim aquela coisinha de, nossa, será que realmente aconteceu com essa intensidade com o personagem real mesmo, com uma criança que na vida real foi tomada, né, pela possessão desse demônio Pazuzu? Então eu acredito que o que mexeu com o público foi a possibilidade de realmente ter acontecido daquela forma, né? Da menina ter aqueles ataques que fugiam muito, né, da compreensão daquilo que é natural, daquilo que é aceitável, né, na ordem física, na ordem biológica do ser humano, né? A menina ter o seu corpo que você percebe que no filme ele vai praticamente apodrecendo, né? Ela vai se tornando uma coisa pútrida, uma coisa realmente demoníaca, né? O final do filme, uma coisa que é bem interessante para quem já assistiu as duas versões, né, a versão que foi a cinema e a versão do diretor, ele não é um final catártico, né? Então, não é aquele filme que termina como... Ó, vou pegar um exemplo bem atual, vai, o filme Invocação do Mal, vai. O filme Invocação do Mal, o final, ele é um final bonitinho, apesar de acontecerem tantas coisas, né, relacionadas ao tocante da mesma temática, né, de possessão demoníaca. O final do filme, ele é um final até que, como é que eu vou dizer, emocionante, né? Porque todo mundo, tudo acaba bem, né? Todo mundo fica bem. O casal lá interpretado lá pelos atores que vão fazer o Ed e a Lorraine Warren, né? Eles terminam dançando a musiquinha do Elvis, né? Então você vê que em ambos os filmes, né? Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2, o que acontece é que o final ele é catártico, porque você tem aquela sensação de arrebatamento, de que o bem vai vencer sempre, né? E de que a luz triunfou, né? No filme O Exorcista, ele não tem essa coisa da catarse no final. Porque o que acontece no finalzinho do filme? Você percebe que a menina foi liberta, né? Do demônio do Pazuzu, que dominava ela, né? Mas ela não tem uma noção do que aconteceu, porque a memória dela estava assim imersa, né? Ela estava ausente naquele momento. E você não tem aquela sensação de que o bem vence, porque o filme ele tem assim três núcleos, né? Tem o núcleo da família da atriz, né? Que é a mãe da menina que é possuída. Tem o núcleo do padre, né? O padre que faz o primeiro contato com o Pazuzu, né, lá no deserto, lá que acho que é o Iraque, se eu não me engano, ele é um homem que ele trabalha como arqueólogo para a igreja, né, e ele acaba sendo solicitado para verificar essa questão da possessão, mas ele não pode se envolver sozinho, porque ele já é uma pessoa já de uma certa idade, ele vai precisar do auxílio. Aí quem que ele chama? Ele chama o outro padre, que é um dos personagens do filme, e esse padre ele também, né, fecha um núcleo também no filme, porque ele é um homem que por causa do sacerdócio, a mãe dele está muito ausente da vida dele, ela já é uma senhora de muita idade, com uma doença terminal, e o que acompanha ele? Acompanha a culpa, né? Ele se sente culpado pela ausência dele no momento em que você vê a mãe dele sucumbindo à doença, né? Você vê que ele está se sentindo culpado, sentindo remorso por estar ausente da vida da mãe, né? E é nessa sensação de culpa, né? Nessa coisa do remorso, que você vê... Gente, ignorem meu gatinho aqui, então. Oi, gato. É nessa sensação de culpa que o demônio começa assim, a se apegar para destruir as pessoas, porque ele conhece o ponto de manipulação de cada um deles, né? Eu acredito que nessas questões assim de remorso, né, o filme trabalhe bem, né? Porque você nota que é justamente nessa questão, né, dessa sensação de ausência, de culpa, que o personagem ele quase sucumbe, né,
realmente a se render, né? A acreditar que o demônio sabe tudo sobre ele e que ele não é uma pessoa digna de combater aquilo, né? Espera um pouquinho, eu preciso dar um carinho para ela. Você quer falar oi pra turma? Oi, Biel. Então, assim, são coisas assim que você vai vendo que a adaptação, ela mexe muito com questões muito humanas. Eu acho que é por isso que esse filme atravessou décadas, né? E até hoje, né, O Exorcista, ele é um filme clássico, porque ele teve a bilheteria esperada, ele teve a crítica, né, esperada para um filme, né, desse impacto nessa época, e ele impactou também a sociedade, especialmente nessa questão de filmes que são baseados em fatos reais, né, que tenham esses elementos sobrenaturais no seu enredo. Então, assim, fica mais uma diquinha aí de filme para vocês que curtem filmes antigos, né? O Exorcista, a versão do diretor, assiste ela porque é bem assustadora. E apareço aí na próxima para indicar mais algum filme legal, de terror, de suspense. E se vocês tiverem alguma sugestão de filme, manda aí para a gente analisar.